Você sabia que por trás das cortinas da história existem segredos antigos, conspirações e um legado que desafia todas as nossas noções do passado? Existem civilizações e dinastias que caminharam por este mundo com objetivos ocultos e crenças que os tornavam intocáveis. Hoje, vamos desvendar uma dessas histórias e mergulhar em um dos mistérios mais sombrios e intrigantes de todos os tempos. A enigmática história do povo judeu, marcada não apenas por guerras e perseguições, mas também por segredos e saberes que ecoam ao longo dos séculos. Vamos retroceder milhares de anos para o Oriente Médio, um lugar de lendas, onde surgem os primeiros registros dos hebreus e onde a crença em um único Deus se destacou em uma época em que o mundo venerava múltiplos deuses. Desde Abraão até o cativeiro na Babilônia, há uma linha de sabedoria transmitida como um legado. Uma linha que muitos tentaram e continuam tentando destruir. Mas por que, você se pergunta, eles eram temidos? E quem eram aqueles que de alguma forma possuíam conhecimentos secretos sobre o poder financeiro, sobre sociedades? Quais eram os motivos ocultos por trás de perseguições que remontam à Idade Antiga e se estendem até os horrores do século XX? Em nosso caminho por este labirinto de mistérios, veremos como este povo desvendou segredos financeiros e se tornou essencial no controle de fortunas e do sistema bancário da Europa. E como, mesmo sendo uma minoria, tiveram a habilidade de influenciar de maneira poderosa os pilares econômicos das nações. Agora vamos mergulhar nesta trama, um quebra-cabeça repleto de conspirações, sombras e um conhecimento secular. Desde a Idade Antiga, o povo hebreu já era visto com desconfiança e intriga por seus vizinhos. Mas havia algo mais profundo por trás dessa relação. Existia um segredo, uma tradição esotérica que atravessou séculos e sobreviveu aos impérios mais cruéis. Mas o que tornava essa linhagem tão especial e ao mesmo tempo tão perseguida? Para entender, precisamos voltar ao início. Acredita-se que o povo hebreu descendia de Abraão, um homem que, segundo os textos sagrados, teve um chamado divino para deixar a próspera cidade de Ur e seguir em direção a uma terra prometida. Abraão seguiu as instruções de uma entidade que o guiou até o território de Canaã, onde ele teria dado início a uma nação, um povo escolhido. Esse começo misterioso carrega consigo um primeiro segredo, uma conexão espiritual com o que Abraão considerava como sendo a origem de toda a criação. Diferente dos povos vizinhos, que adoravam múltiplos deuses, Abraão e seus descendentes cultuavam apenas um Deus único e invisível. Em uma época onde imagens e esculturas representavam os deuses de outros povos, essa adoração invisível e singular os fazia parecer para muitos como portadores de um segredo proibido. Muitos viam isso com olhos desconfiados, como se eles tivessem acesso a algo, além do entendimento comum. Mas o mistério não para por aí. Conforme as gerações de Abraão se expandiam, o conhecimento dos hebreus começou a ser transmitido de forma quase que exclusivamente oral, um verdadeiro segredo de família, passado de geração em geração. Textos antigos sugerem que esses conhecimentos foram compilados durante o exílio na Babilônia, em uma época de opressão e desafios para o povo hebreu. E foi nesse período, de acordo com certos pesquisadores e teóricos, que as tradições do judaísmo começaram a ganhar uma profundidade misteriosa. Ao serem libertados da Babilônia, os hebreus voltaram para sua terra, e com eles trouxeram um conhecimento vasto e organizado sobre suas crenças e práticas. A partir desse ponto surgiu a ideia de uma identidade espiritual centralizada, e o povo hebreu começou a ser conhecido como judeus. Essa nova identidade, no entanto, não se limitava apenas à religião. Carregava consigo também o entendimento de como administrar riquezas, conhecimento financeiro e a habilidade de sobreviver a qualquer intempérie. Como você se pergunta, isso se liga aos eventos da Idade Média e à influência financeira que permeia até os dias de hoje. Aqui o mistério começa a se intensificar. Durante o início da Idade Média, a Igreja Católica decretou que cristãos estavam proibidos de emprestar dinheiro a juros. Em um período onde as rotas comerciais começavam a se expandir e os impérios renasciam, o comércio florescia. Mas havia uma barreira. A proibição de cobrar juros tornava o comércio financeiramente inviável para cristãos. Foi então que muitos começaram a procurar os judeus para obter crédito, pois eles não seguiam a mesma restrição imposta pela Igreja. Gradualmente, os judeus se tornaram especialistas no comércio de dinheiro, no sistema financeiro e, mais tarde, em operações bancárias. Alguns dizem que não foi mera coincidência que famílias como os Rothschild emergiram durante essa época, e que, de alguma forma, eles conseguiram estabelecer as bases para o sistema financeiro moderno. Seria possível que, desde a Idade Média, existisse um plano oculto, uma rede financeira gerida por essas famílias que transcendeu fronteiras e reinos? As teorias conspiratórias não param por aí. Dizem que os Rothschild e outras dinastias financeiras não se limitavam a enriquecer apenas com os negócios.
Segundo alguns, eles também formaram uma rede de comunicação avançada que envolvia o uso de pombos-correio e, mais tarde, sistemas telegráficos privados que permitiam transmitir informações sigilosas em tempo recorde. A propósito, durante a Batalha de Waterloo, rumores apontam que os Rothschild souberam do resultado do conflito antes mesmo do governo britânico. Com essa informação antecipada, eles teriam manipulado o mercado financeiro, criando uma das maiores fortunas de todos os tempos. E o que dizer sobre as tradições esotéricas dos judeus? Será que esse conhecimento misterioso, que atravessa séculos, também inclui práticas que vão além da mera sobrevivência financeira? Muitas das tradições judaicas, como a Cabala, têm origem em conhecimentos místicos e espirituais que remontam à Idade Antiga. Esses ensinamentos, mantidos em segredo por milhares de anos, revelam conceitos de alquimia espiritual, numerologia e até mesmo rituais de proteção, que, segundo se diz, foram responsáveis por manter a segurança dos judeus durante as piores perseguições. Na época da Inquisição Espanhola, por exemplo, muitos judeus secretos continuavam a praticar seus ritos em sigilo, e suas cerimônias se tornaram ainda mais intensas e simbólicas. O símbolo da estrela de Davi, hoje amplamente reconhecido, era uma dessas representações. Mas sabia que, segundo algumas interpretações, ela carrega um significado esotérico, algo além da proteção divina? Acredita-se que essa estrela de 6 pontas representa a união dos opostos, o equilíbrio entre as forças masculinas e femininas, uma energia capaz de manter o universo em harmonia. Essa linha entre o misticismo e o poder financeiro faz com que muitos se perguntem se existe algo ainda mais profundo nessa relação. Os judeus desenvolveram uma filosofia que une o espiritual ao material, acreditando que é possível prosperar financeiramente e, ao mesmo tempo, servir a Deus e à humanidade. Esse conceito de unir o sagrado ao mundano ainda é para muitos um mistério e, para alguns, uma ameaça. Agora, talvez esteja começando a perceber como todos esses pontos se interligam. Por séculos, a capacidade de acumular riqueza e influenciar a economia foi um dos motivos das perseguições sofridas pelos judeus. Eles não apenas dominavam o comércio financeiro, mas também mantinham segredos espirituais que os distinguiam das sociedades cristãs ao seu redor. Isso levou a acusações infundadas, a conspirações que envolviam pactos e rituais supostamente malignos, todos utilizados para justificar o preconceito e a intolerância. Com a ascensão do nazismo no século XX, uma das piores atrocidades da história se desencadeou contra o povo judeu. Milhões foram mortos, e por trás das motivações ideológicas havia também o desejo de eliminar qualquer possível ameaça à pureza racial que Hitler e seus seguidores pregavam. Mas o que poucos sabem é que Hitler acreditava em várias dessas teorias conspiratórias, vendo os judeus como os líderes de uma conspiração mundial. A guerra terminou, mas os mistérios em torno dos judeus apenas se intensificaram. Após o Holocausto surgiu o movimento sionista, que buscava restabelecer um Estado judeu. Em 1948, o mundo viu nascer o Estado de Israel, um retorno ao território ancestral, que para muitos simbolizava o renascimento de uma civilização e de um povo antigo. Mas Israel também veio cercado de mistérios, rivalidades e conflitos intermináveis com os países vizinhos. Alguns acreditam que as grandes potências apoiaram a criação do Estado com interesses que vão muito além de questões humanitárias. Hoje, com Israel firmemente estabelecido no Oriente Médio, teorias conspiratórias continuam a envolver o país. Desde suas tecnologias avançadas até sua influência política, Israel se tornou uma potência em áreas estratégicas, como segurança cibernética, desenvolvimento de inteligência artificial e biotecnologia. E aqui surge um novo mistério. Teria essa pequena nação o apoio de forças maiores e secretas, com objetivos desconhecidos? Agora vem a pergunta mais instigante. Será que todas essas teorias são apenas mitos alimentados pelo medo e pela ignorância? Ou existe, de fato, uma história secreta oculta no passado do povo judeu? Uma rede que conecta sociedades secretas, conhecimentos místicos e uma sabedoria financeira que atravessa gerações? Ao longo de séculos, as perseguições e os mitos foram usados para justificar atrocidades. Mas, ao mesmo tempo, uma verdade permanece. O povo judeu resistiu, sobreviveu e, mais uma vez, encontrou seu lugar na história moderna. Mas o que mantém esses segredos vivos, mesmo nos dias de hoje? Para alguns, a resposta está na própria estrutura da sociedade judaica, em sua capacidade única de preservar tradições e conhecimentos antigos enquanto navega por um mundo moderno e tecnológico. E é aqui que começamos a entrever uma sociedade com laços profundos e um código de honra que, por milênios, preservou esses conhecimentos dentro de suas próprias comunidades. Vamos agora explorar alguns dos mistérios e práticas que sustentaram essa continuidade, desde o passado até os dias de hoje, e refletir sobre como eles criaram uma fortaleza contra as adversidades. Mas antes de entrarmos nessa parte mais íntima e misteriosa, vamos fazer uma pausa para entender um conceito central que conecta tudo isso: a ideia do povo escolhido.
Essa noção, tão antiga quanto a própria história dos judeus, não é apenas uma crença religiosa, mas uma convicção espiritual e cultural que, de acordo com muitos estudiosos, formou a base de uma filosofia de vida única e resistente. No coração dessa filosofia está o conceito de tikkun olam, que em hebraico significa reparar o mundo. De acordo com a tradição judaica, cada indivíduo é responsável por aprimorar o mundo à sua volta, contribuindo para um bem maior. E talvez seja essa a razão pela qual o povo judeu, ao longo da história, foi capaz de desenvolver um profundo entendimento das dinâmicas sociais, financeiras e culturais, dominando áreas estratégicas como o conhecimento, a educação e o comércio. Mas existem aqueles que enxergam algo mais sombrio nessa influência. Seriam esses conceitos espirituais, como o Tikkun Olam e a Cabala, apenas uma face pública de um conhecimento secreto ainda mais antigo, passado de geração em geração? A Cabala, em particular, carrega consigo um fascínio que transcende as fronteiras do judaísmo. A partir do século II, quando seus textos começaram a ser registrados na Europa, especialmente no sul da França e na Espanha, a Cabala atraiu a atenção de estudiosos de todas as culturas. No coração da Cabala está o ensinamento do Árvore da Vida, uma estrutura simbólica que reflete as leis e os mistérios do Bi-Universo. Muitos cabalistas acreditam que ela representa um código divino, uma série de caminhos que, se compreendidos corretamente, dão ao iniciado acesso aos segredos da criação e ao equilíbrio perfeito entre o bem e o mal. Mas o que poucos sabem é que a própria estrutura da Árvore da Vida pode ser utilizada para manipular as energias ao redor, influenciando, segundo alguns, até mesmo os eventos mundiais. Será que por trás dessa simbologia complexa haveria um poder real? Algo que poderia mudar o destino de civilizações inteiras? Vamos dar um salto para a Europa do século XVIII. Enquanto o continente fervilhava em busca de liberdade e progresso, famílias judaicas como os Rothschild já haviam estabelecido redes de influência política e financeira que abarcavam fronteiras e continentes. Nathan Rothschild, um dos herdeiros da dinastia, foi o responsável por gerenciar uma das redes financeiras mais complexas do mundo. Ele não apenas financiou nações, mas também manipulou, segundo alguns historiadores, o próprio destino de impérios. Um exemplo disso é a Batalha de Waterloo, onde, segundo teorias conspiratórias, os Rothschild souberam da vitória britânica antes de todos, e ao divulgar a informação estrategicamente, manipularam o mercado de ações de Londres, conseguindo enormes lucros e solidificando sua posição como uma potência financeira europeia. Teria sido essa manipulação um golpe de sorte, ou a manifestação de um conhecimento esotérico e financeiro, herdado e cultivado ao longo de séculos? Esse poder financeiro não passou despercebido. Pouco depois, começaram a surgir rumores de que as grandes famílias judaicas controlavam os bancos e as finanças do mundo. E como esses rumores ganharam força, também aumentaram as perseguições e acusações contra os judeus. O antissemitismo, alimentado pelo medo do desconhecido e pela ignorância, usou esses boatos como uma justificativa para expulsões, execuções e perseguições. E não foram apenas os Rothschild que despertaram o interesse e a suspeita do mundo. Vamos retroceder ainda mais e observar as práticas financeiras dos judeus na Idade Média. Durante esse período, a comunidade judaica desenvolveu técnicas para contornar os perigos de manter grandes somas em moedas físicas. Esses métodos eram tão inovadores que, segundo alguns teóricos, eles foram as primeiras bases do sistema bancário atual. É possível que, desde então, os judeus dominassem um conhecimento secreto de investimento, um verdadeiro código de enriquecimento passado de geração em geração. Agora, deixemos de lado o mundo das finanças e voltemos nosso olhar para algo ainda mais enigmático: o papel da religião e das escrituras antigas na manutenção dos segredos judaicos. O Talmud, uma das obras centrais do judaísmo, é composto de várias camadas de textos e comentários que transmitem tanto ensinamentos práticos quanto saberes místicos. O estudo do Talmud, dizem os estudiosos, é também uma forma de aperfeiçoamento espiritual e intelectual, algo que permite aos judeus compreender e manipular o mundo ao seu redor. Esse estudo rigoroso levou a um desenvolvimento de uma filosofia de vida única, com uma abordagem diferenciada ao conhecimento e aos recursos. E é essa filosofia que possibilitou aos judeus sobreviverem a perseguições, guerras e genocídios. Combinando o material ao espiritual, o sagrado ao profano, essa sabedoria é para muitos a verdadeira chave do sucesso e da sobrevivência do povo judeu. Mas será que há algo mais? E se esse conhecimento for, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça maior? Existem indícios de que, além do Talmud e da Cabala, existem livros secretos e ocultos, textos apócrifos, que foram transmitidos apenas para os membros mais iniciados e que contêm segredos sobre a verdadeira natureza da realidade. Textos como o Sefer Yetzirah, um dos livros mais antigos de misticismo judaico, que fala sobre a criação do universo através de letras e números, ou o Zohar, um texto cabalístico repleto de simbolismos e ensinamentos sobre o funcionamento das energias cósmicas.
Muitos afirmam que esses textos são nada menos do que manuais de instruções para a vida e o universo. Um verdadeiro código que, se compreendido, permite ao iniciado acessar e manipular as forças fundamentais da criação. É possível que os antigos cabalistas tivessem acesso a esses segredos e que, ao longo dos séculos, esses conhecimentos fossem passando apenas por mais dignos e capacitados. E se esses segredos existem, será que eles ainda estão sendo protegidos por alguma sociedade secreta? Aqui entramos no terreno das sociedades ocultas e dos círculos secretos. Alguns pesquisadores e historiadores argumentam que os antigos rabinos cabalistas, que dominaram a Europa medieval, formaram uma espécie de fraternidade que escondia esses segredos místicos e financeiros. Essa fraternidade poderia estar ativa até hoje, zelando para que esse conhecimento não seja perdido ou mal utilizado. E se essa irmandade, invisível aos olhos do mundo, ainda exercer uma influência sutil, protegendo e garantindo que o conhecimento não caia nas mãos erradas? A própria noção de uma fraternidade secreta e protetora, que preserva saberes ocultos, já alimentou teorias por gerações. A Cabala, o Talmud e o Sefer Yetzirah seriam apenas uma porta de entrada para esses conhecimentos. Mas qual seria a verdadeira razão para manter esses segredos longe do olhar do público? Alguns dizem que esses conhecimentos, se revelados, poderiam destabilizar o mundo tal como o conhecemos. Outros acreditam que esses mistérios guardam o segredo para uma evolução espiritual e material, além do que nossa sociedade atual consegue suportar. E há ainda aqueles que afirmam que esses segredos seriam perigosos demais para a humanidade, pois carregam o poder de moldar o próprio destino e manipular as forças da criação. No entanto, uma coisa é certa: os mistérios que envolvem o povo judeu, suas práticas espirituais, seu sucesso financeiro e sua resiliência histórica não são mera coincidência. Esse povo, que sobreviveu e prosperou em meio a tantas adversidades, guarda segredos que o mundo ainda não está preparado para entender por completo. A cada geração, novos mistérios surgem, e a cada descoberta, mais perguntas ficam sem respostas. Agora eu pergunto a você, que nos acompanhou até aqui: e se tudo isso for verdade? E se esses segredos antigos realmente existirem, escondidos em textos sagrados e rituais secretos, protegidos por uma linhagem de guardiões que remonta aos tempos de Abraão? Será que algum dia o mundo estará preparado para descobrir esses mistérios e entender o verdadeiro poder que eles carregam? Se você deseja mergulhar ainda mais fundo nesse mundo de segredos e enigmas, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Pois aqui, a cada novo vídeo, revelamos pedaços de um quebra-cabeça que promete nos levar além da compreensão humana.